Graça e paz mais uma vez. Temos falado nesses dias sobre a Escritura. Eu queria resumir algumas coisas que falamos sobre a Escritura. Que a Bíblia, apesar das divergências apontadas, revela em seu conteúdo o que nós chamamos de interconexão orgânica, que se impõe no decurso de muitos séculos que sua composição levou. Mesmo havendo diferenças de idiomas, do estilo de cada escritor, dos objetivos específicos de cada livro, do tempo e circunstâncias em que foram escritos, há, em todos esses livros que compõem a Bíblia, uma unidade que desafia as tentativas antigas e principalmente modernas de negar a agência de Deus na formação e preservação de sua palavra escrita. A unidade e coesão bíblica atestam de forma incontestável a ação de uma mente única, a mente sábia e soberana do próprio Deus, dirigindo, conduzindo os escritores sagrados, sem anular as suas personalidades, para a concretização de sua vontade. Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pedro diz: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Devido a esta unidade coesa, a Escritura se autoelucida, a Escritura se autointerpreta por meio da comparação dos textos. Foi justamente isto que fizeram os crentes de Bereia, que receberam a pregação de Paulo e Silas com avidez e, entretanto, conferiram o que era pregado com as Escrituras para ver se coincidiam. O resultado foi que, por intermédio desse exame sincero, criterioso, sob a iluminação do Espírito Santo, muitos se converteram. A regra infalível de interpretação da Escritura é a Escritura, é a mesma Escritura. Portanto, se houver ou quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Entenda, o Espírito Santo não encerrou seu ministério escriturístico na inspiração e no registro da Bíblia. Cremos que ele continuou guiando o seu povo à verdade, fazendo isso de forma evidente. O Sínodo de Cartago foi reconhecido o cânon bíblico como nós temos hoje. Ele continua hoje aplicando a verdade bíblica aos nossos corações. O conhecimento de Deus e de sua palavra não visa satisfazer a nossa curiosidade pecaminosa, mas sim conduzir-nos a Ele em adoração e em louvor. Qualquer dúvida, dificuldade que você tenha, nunca se esqueça: a Escritura é perfeita em seu propósito. A Bíblia, a palavra de Deus, é perfeita em seu propósito. Isso precisa ficar muito claro para o nosso coração. Isso precisa ficar muito claro para nós. Talvez eu e você tenhamos limitações no entendimento da Escritura, mas aquele que a escreveu não estava limitado àquele tempo, àquela época ou qualquer época que seja. Não estava limitado ao passado, ao presente ou ao futuro. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia não é um livro retrógrado. A Bíblia é a palavra atemporal do Deus eterno. A Bíblia não é antiga nem moderna. Ela é eterna. Deus te abençoe, em nome de Jesus.